Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso meeting, ao nosso webinar sobre práticas ortomoleculares em odontologia. Nesse vídeo, nesse webinar, eu vou transmitir para você, através de todo o meu know-how de praticante da ortomolecular, desde a época da faculdade de nutrição, até hoje, trazendo isso para dentro da nossa área odontológica, eu vou te explicar nesse webinar como é que você vai obter melhores resultados nos seus procedimentos odontológicos, nos seus procedimentos de harmonização orofacial, utilizando essa ferramenta. Eu vou mostrar para você o porquê as práticas ortomoleculares funcionam, vou explicar para você, do ponto de vista lógico, do ponto de vista científico, como é que tudo isso funciona e como é que você consegue melhorar os resultados dos seus pacientes através dessas práticas ortomoleculares. Fique comigo, porque no final você vai ter uma surpresa, uma condição muito especial para continuar aprendendo sobre as práticas ortomoleculares na odontologia. Se você está comigo aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar a você. Meu nome é Roberto Moser, eu sou nutricionista, sou pós-graduado por um dos maiores institutos de endocrinologia do Brasil, que é o Instituto de Endocrinologia da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, onde posteriormente eu tive a honra de ser um dos professores convidados, onde eu ensinava médicos formados em medicina que estavam lá cursando a especialização médica em endocrinologia. Além disso, sou professor atualmente de cursos de pós-graduação em harmonização orofacial e em odontologia ortomolecular, além de diversos cursos de atualização e de aperfeiçoamento. Sou também cirurgião dentista, atuo principalmente em cirurgia oral, cirurgia facial e harmonização orofacial e também sou habilitado em ROF. Sou conselheiro científico da Associação Brasileira de Harmonização Orofacial, responsável pelo departamento de nutrição e sou colunista da editora Sanar. Eu quero começar dizendo para você o seguinte: já passou da hora de o dentista parar de examinar uma boca e uma face sem corpo. Se você está aqui comigo nesse webinar e você é cirurgião dentista e você ainda olha o seu paciente como uma boca simplesmente, ou no máximo como um complexo do sistema estomatognático, ou no máximo como uma face para ser harmonizado, eu quero te dizer que você está perdendo dinheiro. Exatamente, você está perdendo rentabilidade, porque o cirurgião dentista que olha o paciente somente como uma boca, o cirurgião dentista que olha o paciente somente como uma face para ser harmonizada, sem levar em consideração todos os fatores inerentes ao resultado do tratamento, esse tratamento ele está fadado a ter um resultado aquém do esperado. Quando você tem um resultado aquém do esperado, é claro que o seu paciente não vai ficar tão satisfeito. É claro que uma vez ele não ficando tão satisfeito, ele não vai indicar o seu trabalho. Então você olhar o seu paciente não como uma boca sem corpo, como uma face sem corpo, mas do ponto de vista holístico, do ponto de vista integrativo, do ponto de vista ortomolecular, aplicando as ferramentas ortomoleculares, com certeza você vai ganhar a confiança do seu paciente, porque você vai conseguir melhores resultados através dessas ferramentas e através da aplicação dessas ferramentas que eu vou te passar aqui nesse webinar. Eu sempre digo o seguinte: se você só tem martelo, todo problema você acha que é prego. Se você só sabe tratar um problema sob um determinado prisma, sob uma determinada prática terapêutica, você vai tender a tratar todos os problemas somente com essa solução. Vamos imaginar que você faça harmonização orofacial e você só sabe fazer botox. Todo procedimento que aparecer de ROF, você vai tender a tratar com botox. O mesmo vai acontecer se você só souber fazer fios faciais. Todo procedimento de harmonização orofacial, você vai tender a fazer utilizando os fios. Quando, na verdade, existem diversas técnicas, diversas ferramentas que vão fazer com que você, unindo-as, chegue até o seu objetivo, alcance o seu objetivo. O mesmo acontece na ortomolecular. Se você só sabe prescrever nutracêuticos,
Se você conhece somente os nutracêuticos, para que servem a dosagem, mas se você não entende de alimentação, se você não entende de nutrição, se você não entende de metabolismo, se você não entende de composição corporal, se você não entende de interação fármaco-nutriente, como é que você vai ter um bom resultado? Não vai. Você vai estar utilizando, você só tem um martelo, você só sabe prescrever nutracêuticos. Então, todos os problemas você vai tender a tratar somente com aqueles nutracêuticos que você conhece, sem conhecer, sem prestar atenção, muitas das vezes, nessa interação entre fármaco e nutriente, que a gente vai abordar mais na frente. Você sabe que você pode prejudicar o tratamento medicamentoso do seu paciente através de uma prescrição de nutracêutico mal conduzida? Mas você sabe também que você pode melhorar o resultado do procedimento odontológico, o resultado da implantodontia, o resultado da periodontia, o resultado da harmonização orofacial através da prescrição de nutracêuticos. Você pode melhorar o perfil glicêmico do seu paciente através dos nutracêuticos. Você pode diminuir a resistência insulínica, melhorar a sensibilidade insulínica do seu paciente, e aí conseguir melhores resultados em periodontia, em implantodontia, em harmonização orofacial através de nutracêuticos? Pois é, tudo isso é preciso que nós estejamos aptos para atender o nosso paciente. A prática ortomolecular é muito mais do que prescrever nutracêuticos. Você conhecer nutracêuticos e hormônios em odontologia, você saber prescrever os nutracêuticos sem entender de nutrição. Nutracêuticos vem de quê? Qual é a raiz da palavra? Vem de nutrição. Então, é impossível você entender de nutracêuticos, é impossível você conseguir resultados através da prescrição de nutracêuticos, é impossível você conseguir atingir o seu objetivo através da prescrição de nutracêuticos se você não entende de nutrição, se você não entende de bioquímica nutricional. E é exatamente isso que a gente vai conversar aqui. É exatamente isso que eu passo para os alunos do meu curso. Você pode estar pensando assim, mas, Mozart, eu vou precisar ser nutricionista para prescrever nutracêutico? Se você trabalha com harmonização orofacial, eu te pergunto, você precisou ser cirurgião plástico? Você precisou ser dermatologista para trabalhar com harmonização orofacial? É claro que não. Você continuou sendo, e muito bem obrigado, cirurgião dentista. Da mesma forma, você foi estudar um nicho específico, você foi estudar a harmonização orofacial, você foi estudar a pele, o sistema tegumentar do seu paciente, ou do ser humano de uma forma geral, para que você pudesse exercer com excelência essa área, esse nicho. Da mesma forma, a ortomolecular. Você não vai precisar ser um nutricionista, a menos que você queira, como existem vários colegas que hoje cursam nutrição, porque já entenderam que uma das melhores formas, se não a melhor forma e a melhor base para você praticar ortomolecular é o conhecimento de bioquímica e de nutrição como um todo, de nutrição humana. Ok? Então, você não precisa se formar em nutrição se você não quiser, mas você precisa entender os princípios e os aspectos nutricionais para que você tenha um bom êxito em práticas ortomoleculares. Porque senão acaba ficando isso aqui, uma receita de bolo. Uma receita de bolo é que serve para vários bolos. Com receita de bolo você faz o quê? Bolo. Então não adianta você achar que para todos os pacientes você vai utilizar o mesmo nutracêutico, o mesmo nutriente, a mesma abordagem, nas mesmas doses e resolver o problema. Você precisa levar em consideração a individualidade do paciente. Você precisa levar em consideração inúmeros fatores para que a sua terapêutica ortomolecular, a sua prática ortomolecular, ela tenha sucesso. Caso contrário, você simplesmente vai ser um cirurgião dentista ortomolecular de rede social, que é você colocar Dr. João das Couves, odontologia ortomolecular. Mas na hora do vamos ver, na hora de você mostrar resultado para o seu paciente, não tem. E aí o paciente leva 10 amigas para o consultório e você prescreve o mesmo nutracêutico nas mesmas dosagens para as 9 amigas da sua paciente.
Então, você não está se tornando uma autoridade naquele assunto. Você precisa entender isso. Hoje eu quero conversar com você sobre como é que você vai compreender a diferença entre alimentação e nutrição, sobre como é que você vai compreender a importância dos nutrientes em HOF, na cirurgia oral, na implantodontia, na periodontia, e no conceito da beleza e da saúde de dentro para fora, né? Porque não adianta nada você maquiar por fora e você não ter aquela saúde de dentro para fora, cuidar da saúde integrativa, cuidar da saúde holística do seu paciente. Se você entrar no hospital, por mais belo, por mais bela que o paciente que está lá internado seja, durante o período de internação, durante o período da doença, ele está com o aspecto cansado, né? Com a cara de doente, como a gente diz. Está de olheiras, né? Está cansado, está caído, está desanimado, está com aquele olhar assim, né? Então, a beleza ela vem de dentro para fora. Quando as suas mitocôndrias estão funcionando, você tem energia, você tem equilíbrio entre radicais livres e os antioxidantes, você tem equilíbrio no processo de óxido-redução. Então, você tem energia, esse paciente se traduz em energia para você. E é isso que a gente busca. Não é maquiar simplesmente, mas é realmente ter o conceito da beleza de dentro para fora. Eu quero que você entenda a importância da anamnese alimentar. Você, cirurgião dentista, que quer realmente praticar a integrativa, que quer realmente praticar a sistêmica, que quer realmente praticar a ortomolecular, precisa saber como é que o seu paciente se alimenta. Precisa saber como é que está o estado nutricional do seu paciente. O estado nutricional do seu paciente, ele está diretamente ligado ao seu resultado do procedimento, ao resultado daquele procedimento que você implementou no seu paciente. Não existe resultado de procedimento excelente com um estado nutricional ruim, com um estado nutricional aquém do que deveria estar. Eu quero conversar com você também. O meu objetivo é que você conheça diversos fatores que interferem na biodisponibilidade dos nutrientes. De nada adianta você implementar uma terapêutica nutricional, de nada adianta você implementar uma prescrição de vários nutracêuticos se você não entender de biodisponibilidade. Você não pode querer que um paciente que tem uma doença A tem a mesma resposta do que um paciente que tem a doença B, a mesma prescrição. Você não pode querer comparar um paciente basal, um paciente são, com um paciente doente, que já veio para você, um paciente diabético, um paciente em uso de medicamentos. Você não pode querer comparar o resultado dos dois se você não implementar uma terapia nutricional, uma terapia ortomolecular, uma terapia através da prescrição de nutracêuticos. E por que não dizer uma modulação hormonal, principalmente uma modulação hormonal sem a prescrição de hormônios? Roberto, como é que é isso? Como é que é uma prescrição? Como é que é uma modulação hormonal sem a prescrição de hormônios? Deveria ser a primeira. Se você gosta de modulação hormonal, se você pratica modulação hormonal, a primeira modulação hormonal que você deve fazer no seu paciente é exatamente mais tirar do que pôr. É mais você restringir do que você colocar prescrição no receituário do seu paciente. É uma terapia de modulação hormonal nutricional. A gente vai conversar sobre isso em umas próximas oportunidades. E eu quero também que você saiba modular o estado geral e o estado nutricional do seu paciente. O que é modular? Modular é equilibrar. Então, você precisa que o seu paciente esteja equilibrado do ponto de vista clínico, do ponto de vista de estado geral, do ponto de vista de saúde holística. Aquela periodontite do seu paciente que leva a mobilidade, que leva a perda de dentes, é um processo inflamatório que não está localizado só ali. Esse paciente pode ser um paciente inflamado. Aquela harmonização orofacial que não deu certo, né? Aquele botox que não teve aquele resultado esperado. Pode ser que seja porque o seu paciente está inflamado, porque a alimentação do seu paciente não está condizente com aquela bioestimulação de colágeno que você fez, com aquele fio que você colocou para fazer um lifting. Os seus resultados podem estar aquém do que você espera, porque você não conhece essa ferramenta. Ou porque você conhece, mas não sabe trabalhar com essa ferramenta da forma correta.
não sabe trabalhar com essa ferramenta do ponto de vista nutricional. E é isso que você precisa. Na verdade, o que você precisa é isso que eu estou mostrando para você. Você precisa ampliar a sua caixa de ferramentas. Você precisa não ter somente um martelo para não achar que todo problema é prego. Você precisa ampliar a sua caixa de ferramentas, precisa ampliar o seu arsenal terapêutico. E é exatamente isso que eu quero colocar aqui para você nesse webinar. Há cerca de 300 anos antes de Cristo, Hipócrates já dizia: faça do alimento e do nutriente o seu remédio. Todavia, nós sabemos que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Eu já disse aqui e vou repetir para que você preste muita atenção. O nutracêutico que você prescreve para o seu paciente, ele pode ser o remédio, mas ele também pode ser o veneno. Ele pode estar ajudando, mas ele também pode estar prejudicando a saúde e o tratamento médico do seu paciente, ou o tratamento odontológico do seu paciente. A gente precisa ter isso em mente. A gente precisa internalizar essa informação. Porque dá a impressão que é nutriente e não faz mal, é natural e não faz mal, e não é assim que funciona. É preciso ter uma prescrição responsável, é preciso ter uma prescrição cautelosa, é preciso ter uma prescrição responsável. E você é responsável pela sua prescrição. Mas como é que começa a ortomolecular, já que nós estamos falando aqui nesse webinar de ortomolecular? A ortomolecular ela tem início com a descoberta de compostos químicos que eram vitais da nutrição. Esses compostos químicos foram chamados de vitaminas, né? A ortomolecular ela é um termo criado pelo químico ganhador do Prêmio Nobel de Química, Linus Pauling, e foi citado oficialmente por ele mesmo pela primeira vez em 1968, em um artigo na revista Science. No Brasil, nós temos um excelente representante, o maior representante das práticas ortomoleculares médicas na nossa terra, aqui no Brasil, que é o professor Efraim Oswelwey. Ele é especialista em clínica médica, é o pioneiro da terapia ortomolecular no Brasil. Ele é o diretor de uma grande instituição na cidade de São Paulo, que é a FAPES, onde eu tenho o prazer de ser um dos professores das práticas, do curso de práticas ortomoleculares em odontologia. A gente fez, inclusive, aí uma live no meu Instagram, no dia 9/6, né? Professor Efraim e eu conversando sobre essas práticas ortomoleculares. Mas e na odontologia? Na odontologia, vocês podem pensar que o doutor A, o doutor B, o doutor C, ou talvez até que eu, seja o criador, o profissional que trouxe a prática ortomolecular para dentro da odontologia. Então, hoje eu quero que você conheça o verdadeiro pai da prática ortomolecular na odontologia. Ele era um cirurgião dentista, chamava-se Weston Price, era um dentista canadense, e ele estudava a relação entre a alimentação, a nutrição e os problemas de saúde bucal e mais os problemas de saúde sistêmica. Ele não via uma boca sem corpo, Price via uma boca como um sistema estomatognático complexo e junto de outros sistemas complexos que formam o organismo humano. Então ele estudava a relação entre a alimentação, a nutrição e via que aquela alimentação ruim, já naquela época, em 1937, 38 e 39, eram causas de muitos problemas de saúde bucal e de doença sistêmica, que nós temos hoje também. Então, Price estava à frente do seu tempo. Você vê que o termo ortomolecular ele foi descrito pela primeira vez em 68. Mas antes disso, em 39, Price já tratava desse assunto dentro da odontologia. Então, ele é o pioneiro nessa prática ortomolecular dentro da odontologia, mesmo antes da ortomolecular ser difundida por Linus Pauling. Ok? Então, o Price ele é considerado o pai da prática ortomolecular na odontologia que nós temos. Bom, eu quero apresentar para você um projeto chamado Genoma Humano, né? Enutrigenômica. Através desse projeto, que foi um estudo muito grande, deu-se o conceito da nutrição personalizada, ou seja, reforça o conceito da terapia das
práticas ortomoleculares através dos nutrientes. Prática ortomolecular se baseia em 2 pilares principais. O primeiro é bioquímica, o segundo é a nutrição, a alimentação. Então, a bioquímica alimentar, a bioquímica da nutrição são a base das práticas ortomoleculares. Se você não entender processos bioquímicos, se você não entender de alimentação, de nutrição, fica muito difícil você praticar a odontologia ortomolecular raiz, como a gente diz, né? Praticar a verdadeira odontologia ortomolecular, ou ter práticas ortomoleculares dentro da odontologia de efetividade, que vai mostrar resultado para o seu paciente. Então, através desse projeto, nós entendemos que nós não somos mais reféns da nossa hereditariedade. A ideia é morrer jovem o mais tarde possível. Envelhecer é fisiológico. Todos nós queremos envelhecer. A única forma de você e do seu paciente não envelhecer é morrer cedo. E nenhum de nós quer morrer cedo. Nós queremos morrer tarde, porém o mais jovens possíveis. Já que não é possível nós não envelhecermos, nós não queremos não envelhecer, nós precisamos ter um envelhecimento saudável, um processo de envelhecimento não senil. E isso nós conseguimos com o quê? Com uma boa nutrição, com uma atividade física, com a manutenção da nossa composição corporal e com atitudes positivas e com o convívio social. Desses aqui, nós vamos começar hoje a falar sobre a boa nutrição. Quando você faz um procedimento no seu paciente, quando aquele paciente vai para o seu consultório e fala assim, doutor, eu quero fazer um implante nesse 11 aqui, eu preciso fazer esse implante. Muito bem, quando você planeja esse implante, quando você faz esse implante, quando você coloca o implante, antes de você colocar a prótese, quando você faz ali o processo, faz a cavidade, né, para você colocar o seu implante, você fura aquele osso para colocar o seu implante, você está plantando. Se você planta, você quer colher, correto? Vamos trazer isso para dentro da agricultura. Todo profissional agricultor, todo agricultor, quando ele planta, ele quer colher. E ele quer colher o melhor. Ele não planta para colher mal. Ele não joga para perder. Ele planta para ter uma boa colheita. E aí a gente chama isso de fase da colheita. Nós vamos dividir esses nossos tratamentos odontológicos e esses nossos tratamentos de harmonização orofacial em fases. E eu estou apresentando para você a fase da colheita. Mas antes da fase da colheita, nós tivemos a fase do plantio. Concorda? Quando você pega um implante com uma boa osteointegração, uma prótese bem ajustada, sem os gaps, com uma oclusão muito boa, você tem uma boa fase da colheita, mas você teve a fase do plantio, que foi de você preparar, de você colocar o implante, de você esperar a ósteo integrar. Antes disso, você teve a fase do preparo. O que é a fase do preparo? A fase do preparo é você analisar os exames daquele paciente, é você analisar todos os parâmetros que podem levar ao insucesso do seu tratamento e corrigi-los antes, os riscos do seu tratamento no seu paciente. Você está preparando o terreno para plantar. Quando a gente fala em harmonização orofacial, por exemplo, a gente fala de um resultado como uma colheita. Quando a gente fala de um implante bem sucedido, a gente fala de uma boa colheita. Mas uma harmonização orofacial, ela também tem a fase do plantio. Quando você coloca um fio, quando você coloca um produto na face do seu paciente, você está plantando. Quando você coloca o implante, você está plantando. E você quer colher bons resultados. Mas antes de plantar, você prepara o terreno, ou deveria preparar o terreno. Deveria identificar os fatores que vão potencializar o seu resultado ou que podem prejudicar o seu resultado. É a relação do risco daquele procedimento. Quando você vai fazer investimento, você faz uma análise de risco. Quando você vai fazer um plantio, você precisa fazer também uma análise de risco. E essa fase é a fase do preparo. Antes da fase do preparo, você faz a fase da análise. Você vai observar, você vai solicitar exames, você vai para o aplicativo 3D para você planejar
como é que você quer aquele resultado, ok? Então é isso que eu quero deixar para você em relação a essa avaliação. Então eu quero te explicar agora, falar com você sobre 5 fatores que você deve avaliar no paciente odontológico e no paciente de Hoff. Esses fatores, se você analisá-los, eles vão fazer toda a diferença no resultado do seu procedimento. Eu te garanto isso. Tem 10 fatores? Tem, mas eu vou tratar com você 5. Tem 12? Tem, mas eu vou tratar com você 5, até por conta do nosso tempo. Então, eu quero te informar que o estado nutricional e o estado clínico do seu paciente, seja clínico odontológico ou clínico do estado de saúde geral, interferem no resultado do seu procedimento. Claro, se você tem um paciente com estado nutricional deficiente, ele vai ter tantos problemas que você não vai conseguir alcançar os mesmos resultados. Se ele tem uma condição clínica, se ele tem um diabetes, se ele tem um hipotiroidismo, se ele tem uma inflamação subclínica, todos esses fatores vão interferir diretamente no resultado do seu procedimento. A alimentação e a nutrição também. Como o seu paciente se alimenta? Será que ele está se alimentando? Ou será que ele está se alimentando e se nutrindo? Será que ele está só se alimentando e não se nutrindo? Tudo isso você precisa entender. Os medicamentos em uso. Existem medicamentos que inibem o estado nutricional, diminuem, causam uma queda do estado nutricional. E aí, se você não tem nutrientes para formar colágeno, por exemplo, você não vai ter uma boa bioestimulação, você não vai ter uma boa reparação tecidual após um procedimento cirúrgico. Você não vai ter uma boa reparação tecidual após um processo, após uma terapia de suporte periodontal, por exemplo. O trato gastrointestinal do teu paciente, é claro. Não adianta você prescrever nutracêuticos se você não sabe como é que está o trato gastrointestinal do seu paciente. Se você vai prescrever um nutracêutico via oral, aonde esse nutracêutico vai ser absorvido? Você precisa pensar nisso. Será que o local de absorção desse nutriente está comprometido? Será que o meu paciente tem uma disbiose? Será que o meu paciente tem uma doença inflamatória intestinal? Será que o meu paciente tem uma colite ulcerativa? Será que o meu paciente tem uma gastrite? Será que o meu paciente tem uma gastrite e faz uso de algum medicamento inibidor de bomba de próton que vai interferir no estado nutricional desse paciente? Tudo isso é preciso levar em consideração. E, claro, por último, e não menos importante, o estado hormonal do seu paciente. Eu sei que parece ser muita coisa e talvez você possa até ficar perguntando por onde eu começo, né? Por onde começar a tratar isso tudo? Isso é o questionamento de muitos alunos, né, nesses cursos, nesses webinars, nesses congressos que eu vou palestrar, né, eles sempre me pedem, olha, tinha que ter um curso grande sobre isso, né? E a gente resolveu até fazer um curso grande. Na verdade, mais que um curso, vai ser uma mentoria. Eu vou conversar sobre isso com você um pouquinho mais à frente. Então, o dentista, ele pode fazer uma anamnese e um exame físico-nutricional, ok? O adipômetro, que é o aparelho que a gente mede o percentual de gordura, a balança de bioimpedância, o estetoscópio, não são propriedades de nenhuma classe de saúde. Você, enquanto cirurgião dentista, não pode, até legalmente, prescrever uma dieta, mas deve orientar o seu paciente em relação à alimentação, porque todos os tratamentos que você implementa no seu paciente estão passivos de alterações nos resultados pela alimentação desse paciente. E como é que a gente avalia, do ponto de vista nutricional, o paciente odontológico e o paciente de harmonização orofacial? Bom, a gente faz uma avaliação clínica geral, avalia esse paciente como um todo e não fragmentando o paciente, uma avaliação nutricional, uma avaliação do trato gastrointestinal. Será que esse paciente tem uma disbiose? Será que esse paciente tem alguma doença que causa desabsorção? Lembra que nós não somos simplesmente o que ingerimos. Você já ouviu isso, né? Você é o que você come. A gente é o que a gente come. Na verdade, não. Nós somos o que nós ingerimos, nós somos o que nós digerimos, nós somos o que nós absorvemos, nós somos o que nós biotransformamos, nós somos o que nós excretamos e nós somos o que nós retemos. Então, se eu tenho algum problema em alguma dessas fases, eu vou ter alterações nutricionais. Se eu tenho alteração na minha fase de ingestão, se eu tenho, por exemplo, uma xerostomia, se eu tenho, por exemplo, falta de algum dente, eu vou ter alteração na ingestão. Se eu tenho problema digestório em relação ao estômago, por exemplo, se eu tenho
uma gastrite, por exemplo, atrófica, se eu faço uso de algum medicamento de ação local gástrico, eu vou ter alteração da digestão. Se eu tenho algum problema a nível de intestino, eu posso ter um problema em absorção. Se eu tenho um problema hepático, eu posso ter um problema em biotransformação. Se eu tenho um problema renal, eu posso ter um problema de excreção. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Avaliar o padrão alimentar do seu paciente. Será que o seu paciente come muito carboidrato? E qual é o tipo de carboidrato? Nem todo carboidrato é ruim, assim como nem toda proteína ela vai servir para formar colágeno, por exemplo. Desmistifica isso da sua cabeça, que o paciente pode não utilizar proteína animal, ele até pode, mas ele vai precisar utilizar complementos ou suplementos, porque as proteínas vegetais, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, elas não têm em relações equimolares entre elas para formar tecidos, principalmente o colágeno. Fazer uma avaliação medicamentosa. Quais são os medicamentos que meu paciente utiliza? Quais são as influências nutricionais e na saúde geral e na saúde bucal do meu paciente desses medicamentos? Avaliar do ponto de vista bioquímico nutricional, fazer um exame de sangue no meu paciente e avaliar a hidratação do meu paciente. Lembrar sempre que um estado nutricional ótimo é a relação, equilíbrio entre a ingestão de nutrientes e a necessidade para manter esses nutrientes, a necessidade de nutrientes para manter uma saúde ótima. Quando eu tenho o equilíbrio entre essa ingestão de nutrientes e essa necessidade, eu tenho um estado nutricional ótimo. Sendo que a ingestão de nutrientes está ligada à ingestão alimentar. E a ingestão alimentar está ligada a diversos fatores. Então, olha como é interessante nós entendermos todo o processo. Então, aí eu pergunto para você, o que você entende por um paciente desnutrido? Será que um paciente, por mais que ele seja obeso, por exemplo, ele tem alteração no estado nutricional? Ele pode ser um paciente obeso e ter alteração no estado nutricional? Claro que pode. Ele pode ser um paciente obeso e ter alteração no estado nutricional, porque ele não tem equilíbrio entre a ingestão de nutrientes e as necessidades nutricionais. Quando a gente olha para uma paciente assim, a gente tem logo uma ideia de que é uma paciente desnutrida. Mas se eu mostrar para você essa imagem, talvez você nunca imagine que esse paciente é um paciente desnutrido. E aí eu quero te dar uma outra chave. A composição corporal não é o único fator para avaliar o estado nutricional do paciente. É um dos fatores. Ok? Tanto para menos, quanto para mais. Ok? Tudo isso você precisa entender. A isso a gente chama de obesidade desnutricional. É quando eu tenho um paciente obeso ou um paciente acima do seu percentual de gordura, mas um paciente, ao mesmo tempo, desnutrido, com falta de nutrientes. Para isso é importante, nós podemos utilizar uma balança de bioimpedância. Você pode ter no seu consultório uma balança de bioimpedância onde você vai avaliar a composição corporal do seu paciente. O quanto do peso do seu paciente é gordura, o quanto do peso do seu paciente é água, o quanto do peso do seu paciente é massa magra, por exemplo. Ou então você pode fazer o que a gente chama de antropometria. Você pode avaliar, né, fazer as medidas antropométricas no seu paciente, a subescapular. Você pode fazer aqui a medição, né, da circunferência abdominal do seu paciente. Tudo isso é importante para você identificar diversos parâmetros no seu paciente. Aí eu te pergunto, você sabe avaliar os sinais clínicos de desnutrição no seu paciente? Por isso, eu quero te mostrar alguns sinais clínicos, por exemplo, um exame físico nutricional bem feito, olhar a unha do seu paciente. Isso aqui pode ser, olha, provavelmente uma alteração, deficiência de ferro, uma anemia ferropriva, paciente que tem uma coiloníquea, uma unha em forma de colher. O seu paciente, ele pode ter uma mancha de Bitot, ele pode ter isso aqui, ó, uma mancha de Bitot que sugere deficiência de vitamina A.
Ele pode ter uma seborreia nasolabial, que sugere deficiência, principalmente de niacina e riboflavina. Ele pode ser um paciente que cursa com edema, e aí pode ser uma desnutrição proteica. Ele pode ter deficiência de albumina. Pode ser um paciente que cursa com peteca, com equimose, deficiência de vitamina K. Pode ser um paciente que tem uma queilite angular, mesmo que a DVO dele esteja totalmente preservada. Então, tudo isso a gente precisa entender. Esse é um dos slides que eu mais gosto, ele está em todas as minhas aulas, em todas as minhas palestras. A saúde começa pela boca, mas ela não termina na boca. Lembra que eu falei para você? Nós somos o que nós ingerimos, nós somos o que nós digerimos. O maior processo de digestão acontece no estômago. Então, olha só, se você tem alteração gástrica, você vai ter problema de digestão de proteínas e aminoácidos. Se você tem problemas no duodeno, você vai ter problemas de absorção de proteínas, de vitaminas A, D, E e K, de lipídios. Então, todo esse trato gastrointestinal, ele é feito para fisiologicamente absorver os nutrientes e também os nutracêuticos. Se você tem algum problema, se o seu paciente tem algum problema em alguma dessas áreas, ele pode ter um problema de desabsorção. E aí não adianta ficar prescrevendo nutracêutico para o paciente, gente. Não adianta. Você precisa pelo menos tratar isso aqui. Ah, mas eu não sei tratar. Você precisa saber que existe esse problema para que você possa encaminhar para quem trate esse paciente, para que você tenha melhor êxito no seu tratamento. Quando a gente fala em anamnese alimentar, a gente fala na diferença entre alimentação e nutrição. A alimentação está ligado à sinalização celular de saciedade. Esse alimento aqui que eu estou marcando, ele vai te saciar, ele vai te alimentar. Como dizem, ele vai encher teu estômago. Esse aqui também vai, só com uma diferença. Esse aqui, além de te alimentar, ele vai te nutrir. E esse aqui vai te causar uma subnutrição ou uma desnutrição. Então, a comida pode somente alimentar ou alimentar e nutrir o seu paciente. Por isso, você precisa saber qual é o padrão alimentar do seu paciente. Será que o padrão alimentar do seu paciente são carboidratos ruins? Será que ele está só se alimentando, mas não está se nutrindo? Será que são carboidratos bons, que também são necessários para a manutenção, inclusive de tecido muscular? Será que são gorduras? Será que ele tem medo de gordura? Ele tem gordurofobia? E aí ele não come nenhum tipo de lipídio? Porque disseram para ele que todo lipídio é ruim, e aí com certeza ele vai ter deficiência de vitaminas lipossolúveis? Será que a ingestão proteica dele é boa? Ou será que ele tem medo de comer proteína? Qual o tipo de proteína que ele come? Quando a gente fala de carboidratos, uma das principais preocupações é em relação ao índice glicêmico. O índice glicêmico é a forma como o alimento, principalmente carboidrato, interfere na glicose do seu paciente. Então, você tem alimentos de alto índice glicêmico, de médio índice glicêmico e de baixo índice glicêmico. Quanto maior for o índice glicêmico da alimentação do seu paciente, quanto maior for a ingestão de alimentos de alto índice glicêmico pelo seu paciente, pior vai ser a condição da pele dele. Mais rugas ele vai ter, menos efetividade nos tratamentos de harmonização orofacial ele vai ter, maior probabilidade de complicações pós-operatórias ele vai ter, maior probabilidade de menor recuperação tecidual pós-cirúrgica ele terá, maior probabilidade de doenças periodontais ou de agravamento de doenças gengivais ele terá, maior probabilidade de uma não osteointegração boa ele terá. Então, tudo isso é preciso levar em consideração. Aqui a gente já falou, um alimento com alto índice glicêmico, alta glicação, menor renovação tecidual. Quanto maior essa glicação, maior a desnaturação das fibras de colágeno e maior a quantidade de rugas no seu paciente. Então, de nada vai adiantar o seu paciente ir lá fazer o botox, fazer o preenchimento, colocar os fios, fazer microagulhamento, PRF, se ele tiver uma alimentação glicante. Então, por isso você precisa saber. Por isso você precisa entender de toda essa bioquímica nutricional para praticar com consciência, para praticar com efetividade a ortomolecular dentro da odontologia.
Quando a gente fala de proteínas, elas no organismo vão se transformar em aminoácidos. Existem cerca de 20 aminoácidos comuns, alguns essenciais, alguns não essenciais, e os condicionalmente essenciais. Nós temos os essenciais vindos da dieta, os não essenciais sintetizados no organismo e os que são necessários em algumas condições clínicas ou alguns procedimentos, como a bioestimulação de colágeno, por exemplo, você vai precisar de glicina e prolina. Então, são os condicionalmente essenciais. E também vai precisar do ácido ascórbico para aumentar a oxidação da prolina em hidroxiprolina. Existem 2 tipos básicos de proteína, eu vou resumir para vocês. Proteína de alto valor biológico, proteínas de origem animal, ou os aminoácidos que compõem essa proteína. Porque o alimento de origem animal, ele tem não só os aminoácidos todos ali nele, mas ele tem também esses aminoácidos em quantidades equimolares, ou seja, transformando esses aminoácidos em mais biodisponíveis, o que não acontece com a proteína de baixo valor biológico. Existe proteína vegetal? Existe, mas não são consideradas proteínas completas, tá? Então, de baixo valor biológico, proteínas incompletas. Para eu ter uma digestão e uma absorção boa dessas proteínas de aminoácidos, eu preciso aqui, da borda em escova, ok? A borda em escova fica lá no meu intestino. Então, eu preciso ter um intestino íntegro para que eu consiga ter uma boa digestibilidade proteica. Quando a gente fala de lipídios, a gente principalmente pensa em absorção de vitaminas lipossolúveis. E a gente sabe da aplicação de todas elas no complexo orofacial e no complexo da saúde oral do paciente também. Vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Então, o paciente que tem medo de gordura, ele tem deficiência de vitamina D, ele tem deficiência de vitamina K. Ok? Então, isso aqui fica de mais importante. Quando a gente fala de micronutrientes, a gente vai falar de vitaminas. Ok? As vitaminas, a quantidade no alimento depende de diversos fatores, por isso eu sou um entusiasta da suplementação, da prescrição de nutracêuticos, desde que seja feito por profissional habilitado e desde que seja feito com responsabilidade. Porque a gente não pode garantir que o mesmo alimento, vamos supor, não posso garantir que a mesma cenoura tenha a quantidade de beta-caroteno, que uma cenoura que foi plantada aqui no Rio de Janeiro e uma cenoura que foi plantada em São Paulo, porque nós somos os consumidores secundários. Okay? Vamos imaginar a cenoura, por exemplo, como consumidor primário. Ela consome os nutrientes do solo. E nós vamos consumir os nutrientes que a cenoura consumiu do solo. Então, se o solo está pobre, a cenoura não vai conseguir reter, conseguir obter nutrientes. E nós, quando consumirmos essa cenoura, também não vamos conseguir obter e nem reter esses nutrientes. Por isso, a quantidade desses nutrientes depende de diversos fatores, inclusive da condição do solo. A alimentação vai interferir na biodisponibilidade, o estado clínico e nutricional interfere na absorção e são classificados em lipossolúveis e hidrossolúveis. As lipossolúveis a gente já falou, são a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. E as hidrossolúveis, elas são as vitaminas do complexo B, e aqui um parênteses, complexo B. Se é um complexo, são para serem ingeridas juntas, ok? E a vitamina C. Quando a gente fala em minerais, os minerais eles agem na constituição de componentes orgânicos, como enzimas, hormônios, secreções e proteínas orgânicas. Existem macrominerais e microminerais. Os macrominerais, o cálcio, o fósforo, o magnésio, geralmente a gente prescreve acima de 100 mg por dia. E os microminerais, zinco, selênio, são necessários em pequenas quantidades, porém essas quantidades devem ser individualizadas. Agora eu quero tratar com vocês de um fator muito importante também. Chama-se interação fármaco-nutriente. Eu quero te dizer o seguinte: o medicamento que o seu paciente utiliza interfere no resultado dos procedimentos, por diversos fatores. Eu posso ter o medicamento inibindo o estado nutricional do paciente, e aí eu vou piorar a condição nutricional desse paciente e, consequentemente, piorar os meus resultados, tanto dos procedimentos odontológicos ou dos procedimentos de harmonização orofacial. Eu posso ter ainda uma desnutrição medicamentosa, eu posso ter algum medicamento sendo prescrito para o meu paciente ou em uso do meu paciente, pelo meu paciente, causando uma desnutrição,
Meu paciente pode estar desnutrido por conta do medicamento, eu preciso saber que isso existe, preciso saber modular isso. Alguns medicamentos causam efeitos colaterais em pele, como rastro, por exemplo, e alguns elementos, alguns nutrientes, alguns medicamentos aumentam a necessidade de hidratação e de nutrientes. Eu posso ter ainda medicamentos interferindo na biodisponibilidade desses nutrientes utilizados. Eu tenho também interação nutriente-nutriente, então é importante saber qual é a forma química que eu vou prescrever esses nutracêuticos. Não adianta colocar um monte de nutrientes dentro de uma cápsula. Primeiro, porque eu preciso saber como é que está a condição digestiva e absortiva do meu paciente. Segundo, que existem interações positivas e negativas entre todos os nutrientes. O que a gente avalia do ponto de vista bioquímico para o nosso paciente odontológico de Hoff? Potássio, beta-caroteno, as vitaminas do complexo B, a vitamina C, vitamina D, vitamina E, a vitamina K, a gente avalia, todos os minerais e alguns outros exames. Aminoácidos urinários, ácidos graxos essenciais, a 3-metilhistidina, que avalia o catabolismo proteico, avalia o quanto meu paciente necessita de proteínas, de aminoácidos, teste de permeabilidade intestinal para ver como é que está a digestibilidade, se meu paciente tem alguma alteração no fator de digestão, de absorção, enfim, diversos exames são utilizados na prática ortomolecular. Mas eu preciso lembrar que o maior teste de todos é o como se sente. A clínica ela é sempre soberana e deve preceder o laboratório. Não é importante nós olharmos o resultado do exame e o valor de referência e se estiver dentro daquele padrão está certo. Não. Eu preciso individualizar, através de um cálculo matemático, a relação entre o resultado do exame do meu paciente e o valor de referência. Aí eu vou saber se eu tenho uma alteração para mais, uma alteração para menos e qual é o grau dessa alteração. Eu preciso saber, eu posso saber, por exemplo, que eu tenho uma alteração na glicose. Tá, mas qual é o grau de alteração? É grave? É moderado? É leve? Tudo isso a gente precisa saber. Precisamos saber individualizar o resultado do tratamento no meu paciente. A partir disso, nós vamos, então, é claro, prescrever os nutracêuticos, né, no nosso paciente, para o nosso paciente, levando em consideração diversos fatores, entre eles a biodisponibilidade, ou seja, o quanto aquele nutriente, aquele nutracêutico que eu dei para o meu paciente através de uma cápsula, através de um efervescente, enfim, independente da forma farmacêutica, ele vai ser realmente biodisponível, vai estar realmente disponível para ser utilizado. Esse conceito a gente chama de biodisponibilidade. Eu posso ter as vias de administração oral, intramuscular ou endovenosa. Levar em consideração os fatores, como a RDA, a OL, a NOA, a LOE. Tudo isso a gente precisa entender antes de prescrever os nutracêuticos. São conceitos muito importantes para que nós tenhamos uma prescrição racional. Dentro da harmonização orofacial, nós temos alguns nutrientes e compostos importantes, como os de ação antioxidante, o ácido ascórbico, os polifenóis, o ácido alfa-lipoico, etc. O ferro, que vai auxiliar na eliminação de toxinas, na biotransformação dos fármacos. A folacina é importantíssima para a renovação do epitélio intestinal, lembrando que quanto pior for o meu epitélio intestinal, pior for as minhas microvilosidades, a minha borda escova, menos absorção eu irei ter. Lembrar que a niacina atua no metabolismo do carboidrato, então quanto pior for o metabolismo do meu carboidrato, mais glicação eu tenho. Quanto mais glicação eu tenho, mais rugas eu faço. A riboflavina participa também no processo de reparação tecidual. A deficiência pode causar estomatite angular, seborreia nasolabial, olha aqui, ó. Ok? Seborreia ao redor das orelhas, enfim. Eu posso utilizar o glicoxil para o meu paciente como um antiglicante, bioártico para a biossíntese de colágeno, silício orgânico também, a primeira escolha, que ele aumenta os fibroblastos. Quanto mais eu alimento os fibroblastos, eu aumento a produção de colágeno. Enfim, existem diversos fatores, diversos nutracêuticos que eu posso utilizar. E eu, particularmente, vou deixar aqui para você como é que eu faço. Então, uma consulta inicial, eu faço uma anamnese completa do estado clínico, geral e nutricional do paciente, solicitação de exames laboratoriais, baseando na anamnese. É claro que eu não saio pedindo todos os exames, eu vejo de acordo com a anamnese quais são os mais importantes. Faço as orientações alimentares e a prescrição de nutracêuticos.
individualizando o tratamento. Os exames devem ser feitos após 7 dias das orientações iniciais e dos nutracêuticos. E aí, na segunda consulta, 15 dias após, eu avalio o resultado desses exames. Se estiver dentro do limite da normalidade, a gente faz o procedimento. Se não, a gente trata ou encaminha e programa o procedimento. Dito isso, eu vou deixar com vocês algumas sugestões de fórmula via oral. Uma utilizada para o procedimento com toxina botulínica e outra com procedimento com ácido hialurônico, ok? E também uma sugestão de fórmula intramuscular. Se tiver aí algum paciente com desbiose severa ou algum outro fator que não justifique a aplicação oral, você pode fazer uma intramuscular no seu paciente. Agora eu quero te falar se você gostou desse webinar, se você entendeu a importância disso tudo para a sua prática clínica. Eu quero te convidar a ser um dos meus mentorados, né? Na verdade, a gente pensou inicialmente num curso maior, mas a gente viu que mais um curso de prática ortomolecular, entre tantos cursos maravilhosos que tem, não ia ser o suficiente. Então, a gente pensou numa mentoria. Então, vão ser 5 meses de aula. Essas aulas vão ser estarão gravadas, você vai acessar na plataforma. Essas aulas elas são disponibilizadas quinzenalmente, às quintas e sábados, quinzenalmente, durante 5 meses. Você vai acessar essa aula na plataforma, você vai ter um canal Tira Dúvidas. Também você pode ir lá perguntar, tirar suas dúvidas sobre o tratamento dos seus pacientes, do ponto de vista ortomolecular. E você vai investir apenas, olha só, imperdível, R$ 899 o curso todo. Então, você vai, R$ 899 você vai estar pagando de agora até dezembro. Uma única parcela de R$ 899, mas você pode parcelar isso também até 18 vezes com os juros da sua operadora, do seu cartão de crédito, através do PagSeguro. Ah, Roberto, eu quero pagar à vista por transferência bancária. Olha só, R$ 799 imperdível para você ter essa mentoria de julho até dezembro. Tá? Agora, de julho até dezembro. Você vai ter julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? Você vai ter 5 meses completos e mais alguns dias de julho para acessar essas aulas e ter essa mentoria comigo. Maiores informações estão disponíveis no meu site www.drmozar.com.br/curso-on-line, curso online. Se você clicar lá, www.drmozar.com.br, é só você ir na aba curso online. Ou então me chamar aqui, ó, no telefone, entrar em contato com a nossa central de atendimento, aqui, ó, 974182545, DDD 21, 974182545 e garantir a sua vaga. Nós temos apenas 10 vagas, eu abri 15 vagas, 5 já foram garantidas por 5 alunos, né? E eu tenho ainda 10 vagas. Eu vou abrir para você hoje, depois que você terminar de ver esse webinar, você pode me chamar, entrar em contato e vai ficar aberta essa inscrição nesse valor até amanhã às 12 horas. O valor desse curso, ele não é esse, tá, pessoal? O valor desse curso, ele gira em torno, você vai achar até engraçado, ele gira em torno de R$ 500 a mensalidade, porque você terá 4 aulas no mês, tá? Então, gira em torno de R$ 500 a mensalidade. Então, daria uma média de R$ 2.500 esse curso. Você está adquirindo todo esse conhecimento através de todo o meu know-how de nutricionista, praticante de ortomolecular, professor de instituições chaves na prática ortomolecular no Brasil, por apenas R$ 899 e ainda pode parcelar. E se quiser pagar à vista, R$ 799. Entre em contato pelo WhatsApp e reserve a sua vaga. Bom, eu espero que você tenha gostado desse webinar. Eu me deixo aqui totalmente à disposição e eu quero dizer para você o seguinte: o melhor profissional é aquele somente que sabe muito da ciência, é aquele que conhece o seu paciente. Mas para conhecer o seu paciente, você precisa saber o que investigar, você precisa saber o que procurar. E é isso que a prática ortomolecular ela vem te oferecer. Até porque é tão importante quanto saber a doença, o objetivo do paciente, é conhecer o paciente,
que tem aquela doença ou aquele objetivo. Então, nada de drive-thru, médico, odontológico, nutricional, vamos ganhar tempo com o nosso paciente. Então, por isso, eu sugiro que você olhe vendo, escute ouvindo, toque sentindo. Uma boa anamnese é o princípio para um correto diagnóstico, um excelente prognóstico do seu tratamento. A resposta está sempre no seu paciente. Veja o seu paciente de forma integrativa, de forma holística e utilize as ferramentas ortomoleculares para ter melhores êxitos ainda no seu procedimento. Essas são as referências bibliográficas da nossa aula. Muito obrigado a todos. Deus te abençoe, Deus abençoe você, sua casa, sua vida e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e até breve.